O presidente Donald Trump está pressionando o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos para mudar a contagem dos mortos pela pandemia do novo coronavírus. Por exemplo, quem tinha uma doença cardíaca que o tornou mais vulnerável seria considerado morto por problema do coração e não pela Covid-19. No mundo inteiro, há quase 4.430.000 casos confirmados, com mais de 298.000 mortes e quase 1.650.000 pacientes curados. A América ultrapassou a Europa em número de casos registrados. Os Estados Unidos passaram de 85.000 mortes em 1.340.000 casos. O Brasil registrou mais 749 mortes em 24 horas, elevando o total para 13.240, com mais de 190.000 casos confirmados. O Brasil superou a França e é agora o sexto país em número de casos confirmados, atrás dos Estados Unidos, da Espanha, da Rússia, do Reino Unido e da Itália. Em número de mortos, o Brasil é o sexto, atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália, da Espanha e da França. Até a primeira semana de agosto, o Brasil pode ter 90.000 mortes, de acordo com uma previsão da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro voltou a desautorizar o ministro da Saúde, Nelson Teich, e a insistir no uso da cloroquina desde o início da doença, contrariando as pesquisas científicas que consideram o remédio ineficiente e uma alternativa apenas como último recurso em casos graves, quando o paciente não reage a outros tratamentos. O presidente Trump, outro defensor da cloroquina, considerou inaceitável a advertência do Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista da Força Tarefa da Casa Branca, de que uma retomada precipitada das atividades econômicas pode causar uma nova onda de contaminação, mais dor e sofrimento. O Dr. Rick Bright, demitido da Autoridade para Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico Avançados, principal centro de pesquisa de vacinas dos Estados Unidos, por se opor ao uso generalizado da cloroquina, previu que o próximo inverno será o mais sombrio da história moderna do país. Trump insiste na reabertura da indústria, do comércio e das escolas, alegando que os professores é que precisam tomar cuidado, porque esta é uma doença que ataca pessoas de idade. Mas há pelo menos 100 crianças em Nova York com uma síndrome inflamatória grave suspeita de ter relação com o coronavírus. O presidente só pensa na reeleição e entende que suas chances dependem da recuperação da economia. Trump tem muito menos credibilidade do que o Dr. Fauci, em quem 67% dos americanos confiam, em contraste com apenas 36% que confiam no presidente na luta contra a Covid-19. O epidemiologista pensa que o total de mortes deve ser maior do que a contagem oficial indica e não acredita que seja possível desenvolver uma vacina até o início do próximo ano letivo, que começa em setembro nos países do hemisfério norte. O presidente americano quer deixar para os estados a decisão de retomar as atividades, ignorando os critérios propostos pelo Centro de Controle de Doenças, que incluem testes em massa, queda consistente no número de novos casos durante 2 semanas, o período de incubação da doença, e disponibilidade de vagas em hospitais e leitos de terapia intensiva. O Tribunal de Justiça do Estado de Wisconsin acaba de anular a ordem do governador para manter o confinamento. No Chile, o governo impôs o confinamento na região da capital, Santiago, onde vivem 40% da população. Na França, que suspendeu parte das medidas de confinamento na segunda-feira, o Festival de Cinema de Cannes, um dos mais importantes do mundo, foi cancelado. Não vai ter este ano. Hong Kong, uma região administrativa especial da China, registrou 2 novos casos depois de 3 semanas sem nenhum, por ter relaxado as medidas de isolamento social. A Nova Zelândia suspendeu várias medidas de distanciamento nesta quarta-feira. Teve apenas 21 mortes e há 2 dias não registra novos casos. Em Genebra, na Suíça, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde
Mike Ryan advertiu que talvez este se torne mais um vírus endêmico que não vai embora e com o qual a humanidade terá de conviver, assim como convive com o vírus da AIDS, para o qual até hoje não há vacina, mas há tratamento e formas de prevenção, como o uso da camisinha em relações sexuais. Agora, a AIDS já não provoca tanto medo. Ryan admite que pode até surgir uma boa vacina, o que até hoje não existe para a AIDS, mas não há garantia alguma de que isso aconteça em curto prazo, pode levar anos. A alternativa é a chamada imunidade de rebanho, quando 60% a 70% da população tiver sido infectada e criar imunidade. Aí o ritmo de contaminação diminuiria, porque o vírus não teria tanta gente sem imunidade para contaminar. Só que muita gente morreria até lá. O jornal La Vanguardia, de Barcelona, cita uma pesquisa da Universidade de Groningen, na Holanda, para afirmar que os homens são mais suscetíveis do que as mulheres à Covid-19 por causa de uma molécula que abre caminho para o ingresso do vírus nos pulmões. Por isso, 70% dos casos que exigem terapia intensiva são de homens e 60% dos mortos são homens, ou eram homens. A redução no atendimento a crianças em países com sistemas de saúde precários que estão se concentrando no combate à pandemia pode provocar a morte de mais 1.200.000 crianças a cada 6 meses por doenças como diarreia, malária e pneumonia, além da fome que tende a aumentar. 2,5 milhões de crianças morrem a cada semestre no mundo. O alerta é de um estudo da Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. A economia do Reino Unido caiu 5,8% em março, um recorde desde que a pesquisa começou em 1997, e pode perder até 25% no segundo trimestre, de acordo com previsão do Banco da Inglaterra. No combate ao impacto econômico da pandemia, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, alertou que serão necessárias novas medidas de estímulo para evitar danos de longo prazo à maior economia do mundo. Mas a bancada republicana no Senado rejeitou uma proposta do Partido Democrata para lançar um novo plano de estímulo de 3 trilhões de dólares, o que aumentaria ainda mais a dívida pública dos Estados Unidos. O país já adotou medidas no valor de 3 trilhões de dólares. Na Europa, o faturamento do setor de turismo caiu de 80% a 90% no primeiro trimestre, com as medidas de emergência que incluíram restrições de cruzar fronteiras em 17 países do continente. A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, propõe a suspensão gradual dessas restrições até o verão no hemisfério norte, mas quem manda é o vírus. No Brasil, com todas as crises e problemas políticos gerados pelo presidente Jair Bolsonaro, o dólar chegou a R$ 5,90. Mais comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver algo urgente a fazer e muito obrigado.